Bem-vindos, o meu nome é Rinaldo e eu sou o professor de física de vocês. E nessa primeira aula que nós teremos, nós vamos começar então falando sobre unidades de medida e processos e sistemas de conversões. Então, desde muito tempo atrás, as pessoas no geral sempre tiveram a necessidade de medir quantidades. Então, por isso que é tão importante saber sobre essas grandezas e as suas respectivas unidades de medida. Nós vamos fazer um apanhado geral, identificando os processos de conversões mais utilizadas para o nosso estudo na física. Então, eu vou falar para vocês agora sobre algumas grandezas e seu símbolo e unidade de medida. Então, para comprimento, o comprimento é uma dimensão que significa distância na física. A gente vai ver muito isso na cinemática escalar. Então, assim, a unidade de medida para comprimento é um metro. Isso foi definido no Sistema Internacional de Medidas. Foi convencionado pela comunidade científica. Assim como o tempo que é medido em segundos. Esses segundos aqui, ele é... Eu vou botar aqui de novo, porque ele é letra minúscula aqui. Um S. A massa no Sistema Internacional de Medida passa a ser quilogramas. E a corrente elétrica é unidade de medida ampere, símbolo, a letra A. A temperatura no Sistema Internacional de Medida é o Kelvin. Claro que existe as escalas termométricas Fahrenheit, Celsius e a Kelvin, mas foi adotado no Sistema Internacional de Medida o Kelvin como a escala padrão. Assim como a quantidade de matéria é muito utilizada na química, é o mol, que representa uma unidade de quantidade de matéria. Tem um número específico de notação científica que representa esse número. Esse número é essa unidade de medida. A intensidade luminosa é medido em candela e o símbolo que leva é o CD, as letras do alfabeto nosso, que significa candela. Agora aqui nós vamos aqui para a nossa tabela que indica os processos de conversões. Por exemplo, aqui essa tabela a gente está identificando distância, tá? São medidas, escalas que compõem unidade de medida de distância. Então o que acontece aqui? Quando eu quiser transformar, aqui eu vou fazer uma breve apresentação para vocês do que significa isso aqui. Essa primeira escala é quilômetro, aqui é hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aqui também é a mesma coisa, só que porém tem um quadrado aqui, é uma outra escala que a gente vai trabalhar logo em seguida depois dessa. Quilômetro. Para que eu consiga fazer a conversão para hectômetro, 1 quilômetro, eu vou ter que fazer a multiplicação aqui, ó, por 10. E de hectômetro para decâmetro, eu também tenho que fazer essa multiplicação por 10. E de decâmetro para metro, a multiplicação aqui também vai ser por 10. Ó. Vezes 10, vezes 10. De metro para decímetro, também vezes 10. E sucessivamente, tá? Isso significa dizer que, de uma escala para a vizinha do lado, eu vou ter que fazer um múltiplo por 10, tá? Então, cada vez, são tudo múltiplos de 10 aqui, ó. Cada vez que eu mudar a escala de medida num processo de conversão, eu vou ter que sempre multiplicar por 10. Por exemplo, eu quero transformar 1 quilômetro, quero saber 1 quilômetro quantos hectômetro tem. Então eu multiplico o quilômetro por 10, daí eu vou ter a escala em hectômetro.
Por exemplo, se eu quiser agora transformar quilômetro em metro, olha, é bem simples, não é nada difícil, é só tu perceber que 10 vezes 10 vezes 10 é 1000, né? Então, ó, 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000. Então, para eu converter quilômetros para metro, eu tenho que multiplicar por 1000, tá? Tá aqui embaixo, ó. Mas a gente vai detalhar melhor isso aí depois, tá? É só seguir a escala aqui. Agora eu quero converter milímetro para centímetro. O que que eu faço? É o inverso agora. Agora eu tenho que dividir por 10. Assim sucessivamente, sempre dividindo por 10. Agora a escala ficou ao contrário. Dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10, e dividido por 10, e dividido por 10. Achei que nunca mais ia terminar essa divisão por 10. A gente já termina. E final, como que eu faço para converter centímetros em metros? Se eu tenho que dividir por 10, o centímetro, eu tenho que dividir por 10 para chegar no decímetro. O que eu preciso fazer então? O centímetro eu tenho que dividir por 100. Por quê? 10 vezes 10, 100. Aqui está dividindo, né? Ó, centímetro para metro, eu tenho que... Opa, tem que dividir por 100. É dividido, eu disse que era multiplicado, tá? Mas lá é dividido, eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu olhei lá e vi um vezes lá, mas não é dividido, tá? Então, a cada escala que muda é 10, que tem que adicionar uma dezena. Então, são 100 partes, eu tenho que pegar do centímetro para metro, eu tenho que dividir por 100. 10 vezes 10, 100. Então, eu vou ter que dividir essa escala por 100 para chegar no metro, tá? Eu fiz um método mais simplificado aqui, ó, porque essas unidades de medida aqui, ó, quilômetro para metro, metro para centímetro, é a das mais usadas dentro da física em cinemática escalar, que vai ser um conteúdo logo para frente que a gente vai utilizar muito e fazer um estudo bem legal. E é muito bacana isso. Então tá aqui, ó, quilômetro para metro, então, para eu converter quilômetro para metro é vezes 1000, e de metro para quilômetro eu tenho que dividir por 1000. Aqui, para centímetro para metro, eu tenho que dividir por 100, e de metro para centímetro eu tenho que fazer vezes 100. É assim, é assim. Sempre foi assim, Deus quis assim e é assim. Tá? Não fui eu que construí, foi convencionado. Sistema Internacional de Medidas é assim. A comunidade científica convenciona os padrões e o mundo inteiro segue. Ok? Aqui da mesma forma funciona lá para cima. Só que agora aqui são, em vez de quilômetros, é quilômetros quadrados. Em vez de metro, é metro quadrado. Em centímetro quadrado. Então o que muda do procedimento, do processo de conversão que a gente utiliza lá em cima? Simples, gente. Só mudou um quadrado. É isso que a gente tem que mudar também. Olha só. De quilômetro para hectômetro, eu tenho que fazer vezes 10 ao quadrado. Pronto. Simples. A escala vezes 10 ao quadrado. Da mesma forma ali, gente, ó. Quando eu tiver que dividir, ó, de milímetro para centímetro, agora a flecha é para cá, ó, não está lá em cima porque não tem espaço. Eu vou botar aqui embaixo, ó. De milímetro para centímetro quadrado, o que eu tenho que fazer? Dividido por 10 ao quadrado. É simples assim. Muito simples, tá? Agora a gente vai fazer um sistema de conversão agora, na próxima etapa aqui, que eu vou ter que pausar o vídeo. Nós vamos fazer sobre conversões de unidade de medida de tempo, tá? Porque isso é muito trabalhado também na cinemática. Essas duas grandezas aqui, ó,
Essas aqui são as principais que a gente vai trabalhar agora no começo. E depois, com o decorrer das aulas, a gente vai aprender sobre conversões de massa, quilo, gramas para gramas, corrente elétrica, ampere para microampere, picoampere, temperatura em Kelvin. A gente também vai estudar as escalas termométricas, a quantidade de matéria. E a gente vai estudar isso depois, tá? Agora o sistema de conversão a gente vai pegar desses dois primeiros aqui de comprimento e de tempo, porque são os mais trabalhados dentro da cinemática escalar. E também a dinâmica translacional, a cinemática translacional, tudo aí a gente vai começar a trabalhar depois, tá? Mas agora a gente vai primeiro aprender as conversões dessas duas medidas. A primeira está aqui, que é as conversões de escala de distância, né? E agora em seguida a gente vai começar isso aqui, tá? Então, bons estudos aí, gente. A gente já vai começar no outro vídeo sobre a escala de tempo.